Everybody. Boa Shall we tarde start a with todos a e word of prayer? todas. Vamos iniciar com uma oração. Dear Lord, Querido Deus, we thank you for this opportunity at this camp meeting to come together. te agradecemos por essa oportunidade nessa campal de We estarmos pray aqui. that you are with us tonight. Oramos para que estejas That conosco you essa guide noite, and direct our thoughts, que possas guiar our os feelings, nossos pensamentos, os and nossos also the sentimentos, technical team and the technique that is making this possible. também a equipe técnica e os que estão In fazendo Jesus' name isso we pray. possível. Em nome de Amen. Jesus oramos. Amém. Yep. Better? All right. It's been some time ago for me to present before a group. Já há algum tempo que eu não apresento com um grupo, Usually I was sim, standing em before a frente de um whiteboard. grupo. Normalmente eu estou em frente a um quadro branco. I'm a bit old-fashioned. I don't have any experience with tablets. Eu sou um pouquinho das antiguidades Well, I'm e gonna give não it a tenho try. experiência com o tablet, mas vou tentar. And otherwise we will go to the whiteboard. Se não, eu uso o quadro atrás de mim. Um, as as all of us probably have noticed in the meantime, Acho que talvez vocês já tenham reparado, is the movement in an interesting situation, time period. é que o movimento está numa situação interessante no Um, momento. There has been several messages going around within the movement Existem várias mensagens circulando regarding no the Sunday law movimento em relação à lei or regarding dominical, the time of the Sunday law. ou pelo menos em relação ao tempo da lei dominical. I think for the last at least 7 months, this has been a subject. Eu acho que pelo menos nos últimos 7 meses isso tem sido um assunto. And in those 7 months, I don't think we have come to any consensus. Durante esses últimos 7 meses, eu acho que a gente ainda não chegou a um consenso, I think the confusion has become only bigger. mas acho que a confusão só aumentou. Um, I want to address this. I want to address this in my presentations this week of this weekend. Eu quero abordar isso um pouquinho nas minhas apresentações esse final de semana. Um, and I want to ask a question just to the audience to just get a grip of the situation. Quero fazer uma pergunta aos que estão aqui, só para eu entender um pouquinho a We know situação. there is, when we talk about the Sunday law messages, there are several options available. Sabemos que quando falamos da mensagem da lei dominical, nós temos várias opções disponíveis. At least 2 dates that I can think of. Pelo menos 2 datas que eu We posso have pensar. a message on July 18, Pelo menos a mensagem de 18 de julho, November 5, 5 de novembro, or maybe even December or ou January até this year. mesmo dezembro ou janeiro desse ano. I'm not interested in the position you have. Não estou muito interessado na posição que vocês I'm just têm, interested if people can raise their hands whether they have a position. mas eu gostaria que vocês levantassem a mão se é que vocês têm uma posição. Like you're 80% sure about a position or something.
Pelo menos se você You're tem perhaps pelo menos 80% or 80%. 80% sure of your position. Você está 80% seguro da sua posição, pelo menos. Sorry? Not having a position about the time is not having a position. Se você For this question não for me. sabe, pelo menos em relação a do essa people pergunta, have a position on a certain moment on the Sunday law? não ter um tempo Time. seria não ter uma posição. Por isso eu quero saber se vocês têm alguma ideia do tempo em si. Tem alguma posição em relação a isso? So there's not that's only one hand, Então temos apenas uma mão levantada and the rest does not have a position or doesn't or the rest doesn't know, I guess, what position to take. e o restante You don't talvez understand the não question. saiba que posição tomar. Vocês Two entenderam hands. a pergunta? Eu só vi duas mãos. Two hands. Do you have a position on the Sunday law messages that are around? There's several Sunday law messages in the movement. Temos várias mensagens circulando em relação à lei I'm just dominical interested, do people atualmente no have decided movimento. on one of those? E eu estou interessada em saber se vocês já tomaram uma posição em relação a uma dessas mensagens, pelo Okay, menos. so there's maybe 1, 2, 3, 2 hands. Okay, that's Eu not vejo much duas, três for mãos levantadas e isso não é muito 20 people that are here. para as pelo menos 20 pessoas que temos Um, aqui. But that's actually what I thought. Foi o que eu pensei. When you go online, at least the English-speaking videos, Quando você está online, pelo menos os vídeos em you see inglês, there's several people taking several positions. nós vemos pessoas com Maybe vários people in posicionamentos. certain study groups Talvez pessoas em with alguns grupos de estudo, with a leader that promotes a certain message. com um líder que às vezes promove uma certa mensagem, Seem to take a position. e parecem And I tomar think assim a the sua rest of the posição. movement that are not in those groups E talvez o restante do movimento que não faz parte desses grupos, are confused or not talvez sure estejam what confusos to pick, what side to pick. ou não tenham certeza de que lado escolher. So about the situation about our current situation, I've always been wondering since the beginning, Então, em relação à nossa situação atual, eu sempre questionei desde o início. let me say it different. Everybody is talking about the Sunday law. Vou dizer de forma diferente. Todos estão falando da lei dominical. People seem to present Are we okay? Yeah? Okay. So people seem to have a strong position. Some people seem to have a strong position on the Sunday law. Algumas pessoas parecem ter uma posição bem forte em relação à lei dominical And they present those. e apresentam essas ideias. What I have been wondering about, O que eu tenho questionado or what I found strange about it o que eu pelo menos achei talvez raro, is that none estranho, of those presenters or none of those messages é
é que nenhum from desses, the beginning nenhuma dessas pessoas que apresenta desde o início had an understanding about whether what Concord or Exeter was. entendem muito bem o que é Concord ou Exeter. So people seem to have an understanding about the Sunday law, Então, as pessoas parecem ter um posicionamento em relação à lei dominical, and when you ask them about what are your thoughts about those waymarks, mas quando a gente questiona quais são os pensamentos em relação a esses Concord, marcos, Exeter, Concord, Exeter, they don't really have a firm position or even a clue. não tem uma posição firme ou uma ideia. And the bottom line of my presentation today and the presentations this weekend E a base ou o ponto de partida das minhas apresentações esse final de and the semana position that I have e a posição que eu tenho is that you cannot have a Sunday law. We should not have a Sunday law discussion é que a gente não deveria estar discutindo if uma you have lei no clue dominical what those previous waymarks are. se a gente não sabe quais são os marcos anteriores. So I'm not going to talk about the Sunday law. Então, eu não vou falar em relação à lei dominical, I want to focus on those waymarks before. mas quero And I think only focar when nesses those are in marcos que vêm place, antes. E eu acho que só apenas quando esses estão we can have estabelecidos, a firm understanding of what the Sunday law is. nós podemos ter um entendimento mais firme em relação ao So my que é a first lei dominical. presentation today, Então, a primeira apresentação hoje, I want to focus on Panium. eu quero focar em Panion. My second presentation, I want to focus on Concord, A segunda apresentação vou focar em Concord and my third about Exeter. e a terceira vai ser Exeter. And I think it is in our movement we have come in a situation since 2022 No nosso movimento, nós já estamos nessa situação, eu acho que desde 2022, because Elder Tess is not among us anymore. porque a Anciates já não está Since Elder dando Tess aulas. started to present Desde que a Anciates começou a apresentar, or since the Midnight Cry, ou desde o we clamor have da always meia-noite, been in step with the external events. sempre estávamos passo a passo ou para a par com os eventos externos. So in 2018, or the waymark of 2018, Então, esse marco de 2018, and why does it? Oh wait, maybe I. Oh yeah, there it is. So 2018, então the Midnight Cry, 2018, when Elder Tess started to present, clamor da meia-noite, quando a Anciates começou a she apresentar, also marked as Heraclea. ela também marcou como Heracleia. It was December 2018 Foi dezembro de 2018, when she presented Heraclea. quando ela apresentou Heracleia. She explained it for us. E ela explicou isso para a gente. It was in the same year, the last few days of the year. Foi nos últimos dias desse ano. 2019, Panium,
Em Sorry, 2019, Rafia, Pânion, ou na verdade Ráfia, she explained to us, and yes, she explained to us in December of that year, ela explicou para a gente em dezembro desse mesmo ano. 2020, 2020, the external events, the fact that it was the increase of knowledge, that it was Concord, os eventos externos e o fato de ser um aumento de conhecimento em relação a Concord, 2020. She explained that in October 2020. ela explicou isso em outubro de 2020. In August 2021, Em agosto de we mark 2021, Exeter of this dispensation, nós marcamos Exeter dessa dispensação and she explained that in August 29th. e ela explicou isso a 29 de agosto. So Elder Tess was always in step with the external events. Então, a Anciatessa, ela estava sempre par a par com os eventos externos. As soon as the events were paused, Uma vez que os eventos passavam, it didn't take much time for her to present them. não demorava muito tempo para ela os apresentar. Also, Panium 2021, Também temos Panion de she 2021. started to she started to explain, I think, from 1st of January onwards. Ela começou a 2022. explicar de 1º de janeiro em diante. In January. Mhm. But Panium, shortly after that, she stopped presenting. Um pouco depois de Panion, ela parou de apresentar. And I don't think after she left, people have had several ideas about what Panium was. E depois que ela parou de apresentar, eu não sei se as pessoas começaram a ter várias perspectivas em relação a All those Panion. previous waymarks were just given to us. Porque os marcos anteriores foram dados a nós. Panium as well, Panion também. but I think everybody had the impression that it was not finished. Mas eu acho que toda a gente tinha a impressão de que não tinha terminado. And that's why I think there has been several ideas about when Panium at least ended. Por isso eu creio que há várias ideias de quando terminou o Panion. And then we have the other Concord and Exeter. Depois temos outro Concord e Exeter. And these two have been, let's say, neglected. E eu acho que esses dois foram negligenciados. About Concord, there has been some suggestions made. Em relação a Concord, foram feitas algumas sugestões. And then suddenly there were Sunday law messages. E depois, do nada, começamos a ver mensagens em relação à And lei I'm saying dominical. we should first fix this time period. E o que eu estou dizendo é que deveríamos consertar primeiro esse período de tempo, antes da For lei us to be dominical, able to even have an understanding about the Sunday law. para que a gente possa ter um entendimento em relação à lei dominical. So that is basically my introduction to my presentations this weekend. Então, essa é basicamente a minha introdução às apresentações desse final de semana. I'm going to start with Panium. Eu vou começar com Pânion. And I don't think much of the information about Panium is new to us.
E eu não acho que muito em relação a Panion, essa informação seja novo para nós. because Elder Tess addressed it several times in much detail. Porque a Anciã Tessa abordou isso várias vezes com detalhes. But I think it's good to repeat that for partially, Mas eu acho que talvez é bom repetir isso parcialmente, because to understand, we need we need a good understanding of Panium porque precisamos de um bom entendimento em relação a Panion to be able to understand Concord. para entender Concord. The X27 line A linha de Atos 27 brought us to the Pyrrhus line. nos trouxe a linha de Pirro. We have this connection with the 273. Temos essa conexão com o 273. X27 Então, Atos 27 gave us 273. nos deu 273. We mark it as Concord, Marcamos como Concord, and brought us to a history about Pyrrhus, que nos leva à where história de Pirro, Egypt sends ambassadors to Rome. onde o Egito manda embaixadores a Roma. And Egypt did this. And Egypt did send those ambassadors Então, o Egito mandou esses because of the event embaixadores that took place at Panium, or in this story, Beneventum. por causa do que aconteceu nessa história de Pânion, que no caso foi So Beneventum. because of what happened here, Então, pelo que aconteceu aqui, the events of this waymark happened. os eventos desse marco aconteceram. So that's why I'm saying I think it is important to understand Panium to be able to understand Concord. Por isso eu acho que é importante entender Pânion para entendermos Concord. All right. um, so Panium we also mark in the other story as Beneventum. Pânion nós marcamos na outra história como o Beneventum. Beneventum was the war, the last Pyrrhic war in Italy. E Beneventum foi a última guerra pírrica. And it was a war that was instigated by Rome. Foi uma guerra que foi instigada por Roma And it was won by Rome. e foi ganha por Roma. The king of the south, Pyrrhus, lost this battle. O rei do sul, Pirro, perdeu essa batalha. And it was because of the elephants that turned back on the army of Rome, on the army of Pyrrhus. Por causa dos elefantes que se voltaram contra o So the elephants exército de Pirro. of Pyrrhus army Então, o exército de turned their Pirro, back and os trampled elefantes, basically its own army. voltaram para trás e basicamente foram contra o seu próprio exército. So in 2021, Então, em 2021, we mark the beginning of the Biden administration. nós marcamos o início da administração de Biden. And Zelensky goes to Biden to ask for help.
E Zelensky vai até Biden para pedir because ajuda, on the Eastern Front in Ukraine, porque na fronteira da Russia was Ucrânia, already, since 2014, there were already fights taking place. desde 2014, And que a the Crimea Rússia was, já começou com esses and combates, Crimea was already taken by Russia. e a Crimeia já havia sido tomada pela Rússia. And Biden says to Zelensky E o Biden disse a Zelensky that they should clean up the corruption in the country, que eles deveriam limpar a corrupção no país to get rid of the oligarchs. e se livrarem dos oligarcas. So in February, Então, em fevereiro, one important oligarch, Victor Medvedchuk, um oligarca importante, o Viktor is a politician. Medvedev, He also owns 3 é television político. stations, Ele também tem 3 canais televisivos, pro-Russian television stations. são canais pró-Rússia. His assets were frozen. As suas ações foram congeladas. He was put on a sanction list, Ele foi colocado numa lista de and the 3 sanções television stations are shut down. e os seus canais foram bloqueados. And this oligarch was a close friend to Vladimir Putin. E esse oligarca era um amigo próximo de Putin. So, in the same month, February and March, Então, no mesmo mês, nesses mesmos meses, fevereiro e março, we see a military buildup taking place. nós vimos essa construção militar acontecendo On the Ukrainian border. na fronteira ucraniana. Instead of no, let me say it different. Zelensky doubles down on what he did before. O Zelensky, então, ele dá um passo atrás do que ele havia feito Instead of antes. being afraid of what Putin is up to, E ao invés de ter medo do que o Putin queria fazer, in May of the same year, maio do mesmo ano, Medvedchuk is arrested. o Medvedev foi preso. We see a short withdrawal of the military, across the border in June. Vemos em junho as forças, as tropas se Only retirarem um the pouquinho. military people, the soldiers were withdrawal. Only the soldiers were withdrawn, Só os soldados se retiraram, but the infrastructure was still there. mas a infraestrutura permaneceu. And then in the time period of October, we see Pois em outubro nós vemos a second military buildup. um segundo exército ser construído. So far, this was really a nutshell summary of what Elder Tess has presented before. Isso é bem um resuminho do que a Ancia Tess apresentou antes. I didn't address the cause and effect between February and March. Eu ainda não falei da causa e efeito entre fevereiro e março, But I think it is an accepted
fact. I'm not sure. I think it's widely accepted that the military buildup was a reaction on the Medvedchuk arrest and restraint. Mas eu creio que essa retirada militar teve, ou a forma como, na verdade, cresceu esse segundo exército foi em resposta ao que aconteceu com o Medvedev. It's been said that Zelensky's fight against Medvedchuk is actually a fight against Putin. Porque é dito que essa guerra de Zelensky contra Medvedev é, na verdade, uma guerra contra Putin. That Putin that felt and responded. E então o Putin sentiu e respondeu. But we should not forget that this war is not about, prophetically, not about Ukraine. Mas deveríamos pensar que, profeticamente, essa guerra não tem que ver com a Ucrânia. Of course, Ukraine is a sphere of influence, Claro que a Ucrânia, como esfera de influência, but it is about the king of the north and the king of the south. mas tem que ver com o rei do norte e o rei do sul. It was Biden, the Biden administration, Foi a administração Biden that instigated this war. que instigou essa guerra. Clean up your oligarchs. Limpem os vossos oligarcas. And that's what Se livrem desses happened. oligarcas. E foi isso que aconteceu. And the king of the south, or Putin, responded. E o rei do sul, Putin, respondeu. So I want to focus on October more now. Eu quero focar um pouquinho mais em outubro. In October, the CIA comes together in the White House. Então, em outubro, a CIA se junta na Casa Branca, Or at least the people regarding the intelligences of the United States. ou pelo menos as forças inteligentes dos Estados Unidos. They have a meeting in the White House with the president and vice president Tem uma reunião na Casa Branca com o presidente e vice-presidente to share the information that they have gathered so far. para compartilhar a informação que eles haviam reunido até então. I want to. The next portion of the presentation is going to be some reading. Próxima parte da apresentação vai ser um pouquinho de leitura. This is an article from the Washington Post. E é de um artigo da Washington And it Post. describes the it describes the time period basically from October to the invasion of Ukraine. Que descreve o período de tempo basicamente de outubro até a invasão na Ucrânia. And it describes the difficulty that America had E descreve a dificuldade que a América tem to convince their allies de convencer os seus aliados that Putin was serious about this war. e Putin estava sério em relação a essa guerra. In October 2021, Em outubro de 2021, the USA had all the information, os Estados Unidos tinham toda a informação. all the details were available to them. Todos os detalhes estavam disponíveis. The USA was convinced that Putin was going for a full-scale invasion. Os Estados Unidos estavam convencidos que Putin ia invadir na mais alta escala. From the north and from the east, they would go for whole Ukraine. Desde o norte e do leste, eles iam invadir toda a Ucrânia. The problem that Biden had O problema que o Biden is that tem
in all those years before, é que durante especially since todos 9/11, esses anos antes, principalmente desde o 11 de setembro, or since the Iraq invasion, ou pelo menos desde a the, invasão no the Iraque, intelligences of America were not so credible, or nobody trusted it anymore. a inteligência dos Estados Unidos não era tão credível, as pessoas não confiavam tanto. Because of all because of the false information and the wrong information that was shared and used to support the Iraq invasion. Por causa de toda a informação falsa que foi usada para apoiar a invasão do Iraque. So allies didn't trust the USA so much anymore. Então, os aliados já não confiavam tanto nos Estados Unidos. And that was a weakness of the United States in all that time period. E durante todo esse período de tempo, isso se tornou uma And fraqueza para os Estados Unidos. Biden had to deal with this, and he realized that. E o Biden teve que lidar com isso e ele se deu conta. But he saw the evidence the intelligences showed, E viu a evidência que mostra a inteligência dos Estados Unidos and realized it was necessary to do, but that it would become difficult. e viu que era necessário fazer isso, mas que iria ser difícil. And this article, it's a lengthy article, Esse é um artigo bastante longo, but this article describes this whole the situation and this history. mas é um artigo que descreve essa So história, essa I want to go situação. to quote number 1 for the translators, for the Então, technical eu vou team, if para a that's minha on the screen. primeira, I don't know. para minha Are you primeira sharing it on the citação. screen? The notes? Oh, not. Okay. Okay. No, that's fine. Or do you want it? I shared it in the Zoom translation chat. Okay. Well, most quotes are in this presentation. Anyway. Okay, so this account or this article, or shall I Então, just read esse the whole artigo, paragraph and then translators read the whole paragraph as well? Is that best? So this account or this article is previously unreported detail. Sorry, I'll do it again. This account in previously unreported detail shines new light on the uphill climb to restore US credibility. The attempt to balance secrecy around intelligence with the need to persuade others of its truth. este relato ou este artigo, com detalhes não relatados anteriormente, lança uma nova luz sobre a difícil escalada para restaurar a credibilidade dos Estados Unidos, a tentativa de equilibrar o sigilo em torno da inteligência com a necessidade de persuadir os outros de sua verdade. Okay. So there was in one sentence what I said in more detail before. Então, é uma frase que mostra o que eu já tinha mencionado antes, That America needed to win the credibility of its allies. que a América precisava ganhar a credibilidade dos seus aliados. Quote number 2. Próxima On a citação. sunny October morning, sorry, is it not possible to have them here? No? Whatever that means, yeah? Vou só tentar compartilhar as notas no inglês para que todos possam ver no quadro.
Do I need to send it in PDF? Number 2. Okay. Yeah, thank you. So on a Sunday, October morning, the nation's top intelligence, military, and diplomatic leaders filed into the Oval Office for an urgent meeting with President Biden. Em uma manhã ensolarada de outubro, os principais líderes de inteligência, militares e diplomáticos do país entraram no Salão Oval para uma reunião urgente com o presidente Biden. For months, Biden administration officials had watched Putin Durante meses, os funcionários do governo Biden tinham observado Putin. Jake Sullivan, the national security advisor, had focused on the increasing volume of intelligence related to Russia and Ukraine. He had set up the Oval Office meeting after his own thinking had gone from uncertainty about Russia's intentions to concern he was being too skeptical about the prospects of military action to alarm. Jake Sullivan, o assessor de segurança nacional, concentrou-se no volume crescente de informações de inteligência relacionadas à Rússia e à Ucrânia. Ele marcou a reunião no Salão Oval depois que seu próprio pensamento passou da incerteza sobre as intenções da Rússia para a preocupação de que ele estava sendo muito cético sobre as perspectivas de uma ação militar e para o alarme. What, number 3? A disastrous occupation of Iraq, the chaos that followed the US withdrawal from Afghanistan, and 4 years of the president seeking to undermine the alliance, it was far from certain that Biden could effectively lead a Western response to an expansionist Russia. Depois de uma ocupação desastrosa do Iraque, do caos que se seguiu à retirada dos Estados Unidos do Afeganistão e de 4 anos em que o presidente Donald Trump procurou minar a aliança, estava longe de ser certo que Biden pudesse liderar efetivamente uma resposta ocidental a uma Rússia expansionista. So I'm going to my tablet again. So after 1989, Depois de 1989, after the fall of the Soviet Union, depois da queda da we União see the Soviética, rise of the USA vemos aqui a ascensão dos Estados Unidos as a unipolar power. como um poder unipolar. We see that in several attempts, the way Bush talks about it. Vemos isso em várias tentativas, a forma como Bush fala sobre isso. So USA presents itself as the only superpower in the world. E os Estados Unidos se apresentando como o único superpoder no mundo. And then 2001 Depois shows, 2001, or 9/11, you can say, ou 11 de setembro, Sh- poderíamos dizer, shows mostra that the USA is vulnerable too. que os Estados Unidos também são weak. vulneráveis ou fracos. 2003, they have this Iraq invasion, Em 2003 tem essa invasão no Iraque and shortly after it becomes public or news that the information shared that made it possible to go into Iraq was wrong, was false. e pouco depois disso é dito que a informação compartilhada de que eles poderiam entrar no Iraque era falsa. So America loses credibility. Então, a América, ela perde a credibilidade. America is not as strong anymore. A América já não era tão forte. And in the same time, we see Russia taking advantage of that.
Ao mesmo tempo, a gente vê a Rússia tomando partido disso, mark a vantagem. 2014 and to 2019. Temos 2014 a 2019, But really from the beginning, since Putin, we see a rise in power of Russia. mas desde o início com Putin, nós vemos uma ascensão de poder na Rússia. At least they are trying to mingle within the spheres of influence of America. Pelo menos estavam tentando estar ali ligados com as And I esferas think de influência 2019, dos Estados roughly, Unidos. we mark as the high point, as the climax of the high point of Russia. E 2019, eu acho que a gente marca como esse pico, esse clímax da Rússia. Also in this time period here in 2016, 2018, Também nesse período de tempo aqui, de 2016, 2018, here it became clear to the United States that they were losing on the information warfare of Russia. aqui se tornou claro para os Estados Unidos em que eles estavam perdendo essa guerra de informação para a Rússia. They had no clue about the influence Russia had. Não tinham ideia da influência que tinha a Rússia. The mingling in the 16 election, but everything happening before as well. Estando ali na eleição de 2016 e até mesmo no que estava acontecendo antes. So they start to update their cyber strategy. Então, eles começam a atualizar think a that was sua 2018. estratégia na internet. Acho que foi But 2018. still they haven't they still were dealing with this legacy of the Iraq war. Mas ainda estavam lidando com a questão da They had guerra no lost Iraque. credibility and they were weak in a way. Eles estavam, de certa forma, fracos por ter perdido essa credibilidade. I'm suggesting that the October meeting here in the White House Eu estou sugerindo que essa reunião aqui em outubro, na Casa Branca, was the point where Biden was confronted with this problem. foi o ponto em que o Biden foi confrontado com esse problema. He saw it eyes wide open. Ele viu isso com olhos bem abertos. And he took a decision. Let's continue reading. E ele tomou uma decisão, mas vamos continuar. Quote number lendo. 4. Quarta citação. So as Miley, it's the chairperson of the meeting, laid out the array of forces on that October morning, he and the others summed up Putin's intentions. We assess that they plan to conduct a significant strategic attack on Ukraine from multiple directions simultaneously, Miley told the president. Their version of shock and awe. According to the intelligence, the Russians would come from the north, on either side of Kiev. Forming a pincer around the capital, Russian troops planned to seize Kiev in 3 to 4 days. The Spetsnaz, their special forces, would find and remove President Zelensky, killing him if necessary, and install a Kremlin-friendly puppet government. Separately, Russian forces would come from the east and drive through central Ukraine to the Dnieper River, while troops from Crimea took over the southeastern coast. Those actions could take several weeks, the Russian plans predicted. Enquanto Milei, presidente da comissão, apresentava o conjunto de forças naquela manhã de outubro, ele e os outros resumiram as intenções de Putin. Avaliamos que eles planejam realizar um ataque estratégico significativo contra a Ucrânia, a partir de várias direções simultaneamente, disse Milei ao presidente.
Sua versão de choque e espanto. De acordo com a inteligência, os russos viriam do norte em ambos os lados de Kiev, formando uma pinça ao redor da capital. As tropas russas planejavam tomar Kiev em 3 ou 4 dias. Os Spetsnaz, suas forças especiais, encontrariam e removeriam o presidente Volodymyr Zelensky, matando-o se necessário, e instalariam um governo fantoche favorável ao Kremlin. Separadamente, as forças russas viriam do leste e atravessariam a Ucrânia central até o rio Dnieper, enquanto as tropas da Crimeia tomariam a costa sudeste. Essas ações podem levar várias semanas, segundo a previsão dos planos russos. Quote number 5. The Citação United número States had 5. obtained extraordinary detail about the Kremlin's secret plans for a war it continued to deny it intended. The only thing his team, the president's team, couldn't tell, the only thing his team couldn't tell the president that autumn day was exactly when the Russian president would pull the trigger. Os Estados Unidos obtiveram detalhes extraordinários sobre os planos secretos do Kremlin para uma guerra que continuava a negar que pretendia. A única coisa que sua equipe não pôde dizer ao presidente naquele dia de outono foi exatamente quando o presidente russo puxaria o So we see gatilho. that America, the USA, had all the information. Então, nós vemos que os Estados Unidos tinham toda a informação. So in October, they had all the information. Então, em outubro, já tinham toda a informação. The only thing they didn't know was the time of the invasion. A única coisa que não sabiam era o But they knew all the tempo plans of the Kremlin. que isso ia acontecer, mas já tinham os detalhes do So now Kremlin. Biden has to deal with this. Então, o Biden tinha que What to ver do com with the isso. US weak credibility when you have all this information available? Então, o que que você faz com isso, quando você tem toda essa informação sendo disponibilizada? He can take the decision, make the decision to share it again, Então, eles convince everybody that decidem Putin is going to compartilhar invade, novamente. Dizem que o Putin and ia then run into the invadir, risk that it doesn't happen, correm but o then risco you're porque isso não acontece even weaker. e se enfraquecem ainda mais. But if you don't share it Mas se não and compartilhassem Putin essa invades, informação e o Putin invadisse, yeah, you can't say we knew, but we didn't share. também não poderiam dizer, a gente sabia, só que não compartilhou. So quote number 6. Citação número 6. Quote number 6 says, as he absorbed the briefing, so this is Biden, who had taken office promising to keep the country out of new wars, was determined that Putin must either be deterred or confronted, and that the United States must not act alone. Yet NATO was far from united on how to deal with Moscow, and US credibility was weak. After a disastrous occupation of Iraq, the chaos that followed US withdrawal from Afghanistan, and 4 years of President Donald Trump seeking to undermine the alliance, it was far from certain that Biden could effectively lead a Western response to an expansionist Russia. Enquanto absorvia o briefing, Biden, que havia assumido o cargo prometendo manter o país fora de novas guerras, estava determinado que Putin deveria ser dissuadido ou confrontado e que os Estados Unidos não deveriam agir sozinhos. No entanto, a OTAN estava longe de ser unificada sobre como lidar com Moscovo
e a credibilidade dos Estados Unidos era fraca. Depois de uma ocupação desastrosa do Iraque, do caos que se seguiu à retirada dos Estados Unidos do Afeganistão e de 4 anos em que o presidente Donald Trump procurou minar a aliança, estava longe de ser certo que Biden pudesse liderar efetivamente uma resposta ocidental a uma Rússia expansionista. Quote number 7. Presented with the new intelligence and analysis at the October briefing, Biden basically had two reactions. Sullivan said, first, to try to deter Putin, they needed to send somebody to Moscow to sit with the Russians at a senior level and tell them, if you do this, these will be the consequences. Second, they needed to brief allies on the US intelligence and bring them on board with what the administration believed should be a unified and severe posture of threatened sanctions against Russia, reinforcement and expansion of NATO defenses, and assistance for Ukraine. Burns was dispatched to Moscow and Haines to NATO headquarters in Brussels. Ao ser apresentado a nova inteligência e análise no briefing de outubro, Biden teve basicamente duas reações, disse Sullivan. Primeiro, para tentar dissuadir Putin, eles precisavam enviar alguém a Moscovo para se sentar com os russos em um nível sênior e dizer a eles: se vocês fizerem isso, essas serão as consequências. Em segundo lugar, eles precisavam informar os aliados sobre a inteligência dos Estados Unidos e trazê-los para o lado do que o governo acreditava que deveria ser uma postura unificada e severa de ameaças de sanções contra a Rússia, reforço e expansão das defesas da OTAN e assistência à Ucrânia. Burns foi enviado a Moscovo e Haines à sede da OTAN em Bruxelas. So Biden takes the decision to start sharing the information. Então, Biden decide começar a compartilhar the a risk. informação. Ele arrisca. But this is an attack on Putin. Só que isso foi um ataque a Putin. At a side meeting during the Group of 20 conference in Rome at the end of October, Biden shared some of the new intelligence and conclusions with America's closest allies, the leaders of Britain, France, and Germany. In mid-November, Haines used a previously scheduled trip to Brussels to brief a wider circle of allies, NATO's North Atlantic Council, the principal decision-making body of the 30-member alliance. Em uma reunião paralela durante a conferência do Grupo dos 20 em Roma, no final de outubro, Biden compartilhou algumas das novas informações e conclusões com os aliados mais próximos dos Estados Unidos, os líderes da Grã-Bretanha, França e Alemanha. Em meados de novembro, Haines usou uma viagem previamente programada a Bruxelas para informar um círculo mais amplo de aliados. O Conselho do Atlântico Norte da OTAN, o principal órgão de tomada de decisões da aliança de 30 membros. So we'll continue reading and we're going to pass October in those readings. A gente vai continuar lendo e vamos passar outubro enquanto lê. But I think October is the important event. Mas eu acho que outubro é o evento importante. It is the point where Biden takes the decision to attack Putin, basically. Porque é o ponto onde Biden toma a decisão de atacar By Putin, sharing the intelligences compartilhando as inteligências and telling the world that Putin is going to invade. e dizendo ao mundo que Putin ia invadir. The USA had all the information about the whole invasion that Russia was planning. Os Estados Unidos tinham toda a informação sobre toda essa invasão And they planejada pela carefully Rússia were distributing those intelligences, e cuidadosamente eles distribuíram essas inteligências. carefully through the next weeks and months. Cuidadosamente nas But this decision was próximas made in semanas October. e meses.
Só que a decisão havia sido tomada em outubro. This is where Biden um, no, I'll leave it. Next quote. So Zelensky heard about the US warnings. He later recalled, but said the Americans weren't offering the kind of weapons Ukraine needed to defend itself. You can say a million times, listen, there may be an invasion. Okay, there may be an invasion. Will you give us planes then? Zelensky said. Will you give us air defense? Well, you're not a member of NATO. Oh, okay. Then what are we talking about? The Americans offered little specific intelligence to support their warnings until the last 4 or 5 days before the invasion began, according to Dmytro Kuleba, Zelensky's foreign minister. Zelensky ouviu os avisos dos Estados Unidos, lembrou-se mais tarde, mas disse que os americanos não estavam oferecendo os tipos de armas que a Ucrânia precisava para se defender. Você pode dizer 1 milhão de vezes: ouça, pode haver uma invasão. Ok, pode haver uma invasão. Vocês nos darão aviões? Disse Zelensky. Vocês nos darão defesas aéreas? Bem, vocês não são membros da OTAN. Ah, ok. Então, do que estamos falando? Os americanos ofereceram pouca inteligência específica para apoiar seus avisos até os últimos 4 ou 5 dias antes do início da invasão, de acordo com Dmytro Kuleba, ministro das So the Relações Americans were Exteriores de offering the Zelensky. intelligence, Então, os americanos estavam oferecendo a inteligência, but very carefully, mas de step by forma step, muito cuidadosa, passo a not all the passo, information, não davam toda a informação. because they didn't want to make the same mistakes as in Iraq. Porque não queriam cometer os mesmos erros que no Iraque, And they also didn't want to share too much information to a NATO that was not united. também não queriam compartilhar tanta informação da OTAN que não estava unida. NATO was not united at this point. Naquele ponto, a OTAN não estava And unida. you can give information to a country or to a leader that perhaps is not even your ally. E você pode, nesse caso, dar informação ou compartilhar algo com países que nem sequer são seus aliados. But they shared it. But most leaders, most people were doubtful. Mas eles compartilharam e ainda assim muitas pessoas duvidaram. The next quote says, most were doubtful. Quote number 10. Próxima citação. Most were doubtful. Paris and Berlin remembered emphatic US claims about intelligence on Iraq. The shadow of that deeply flawed analysis hung over all the discussions before the invasion. Some also felt that Washington, just months earlier, had vastly overestimated the resilience of the Afghanistan's government as the US military was withdrawing. The government had collapsed as soon as the Taliban entered Kabul. A maioria tinha dúvidas. Paris e Berlim lembraram as afirmações enfáticas dos Estados Unidos sobre a inteligência no Iraque. A sombra dessa análise profundamente falha pairou sobre todas as discussões antes da invasão. Alguns também achavam que Washington, apenas alguns meses antes, havia superestimado enormemente a resistência do governo do Afeganistão quando as Forças Armadas dos Estados Unidos estavam se retirando. O governo entrou em colapso assim que o Talibã entrou em Cabul. So most people that received the information were very doubtful. Então, a maioria das pessoas que receberam a informação They tinham didn't bastante believe that dúvida. Putin would invade. Não acreditavam que Putin iria invadir. Or if he would invade, it would be very small, insignificant, perhaps.
E se ele invadisse, seria algo muito pequeno, muito insignificante. So they tried to convince the allies. They also went to Moscow. Então, eles tentaram convencer os aliados e foram para Moscovo. Biden sent CIA Director William J. Burns to Moscow to deliver Putin a message. We know what you're up to, and if you invade, there will be severe consequences. Burns delivered a personal letter from Biden, and he spoke to Putin by phone from an office in the Kremlin. Biden enviou o diretor da CIA, William J. Burns, a Moscovo para transmitir uma mensagem a Putin. Sabemos o que você está tramando, e se você invadir, haverá graves consequências. Burns entregou uma carta pessoal de Biden e conversou com Putin por telefone de um escritório no Kremlin. Quote 12. As part of its ongoing campaign to convince the world of what was coming and dissuade the Russians, the White House decided toward the end of 2021 to challenge its own reluctance and that of the intelligence agencies to make some of their most sensitive information public. Como parte da sua campanha contínua para convencer o mundo do que estava por vir e dissuadir os russos, a Casa Branca decidiu, no final de 2021, desafiar sua própria relutância e a das agências de inteligência em tornar públicas algumas das suas informações mais confidenciais. So what they did is they were publicly exposing false flag operations, for example. Então, o que eles False flag faziam operations. eram I'll, ex- explicar sobre essas I'll bandeiras explain it. falsas. So, for example, they shared information about that Russia was putting a video together Então, por exemplo, eles compartilhavam informação dizendo que Putin estava fazendo um vídeo where it looked like the Ukrainians were attacking the Russians. onde parecia que os ucranianos estavam atacando os russos, So they could use that as an evidence and see the Ukrainians started this war. para usarem isso como evidência e dizerem, estão vendo, os ucranianos começaram essa guerra. So they start sharing that information even before Putin could do something. Então, eles começaram a compartilhar essas informações mesmo antes de Putin poder fazer alguma coisa. They revealed the skill of the troop buildup. Eles reveram a como foram construídas essas tropas, esse exército. And in January, Russia is accused of plotting to install a puppet regime in Kiev. Em janeiro, a Rússia é culpada de colocar And even in February, pessoas em there were Kiev. false flag. Yeah, there was this É filming como um falso thing. alarme. Quote number 10. 13. 13. Então, eles colocaram lá um governo fantoche como falso alarme. Given how skeptical some allies remained about the intelligence, the most powerful effect of disclosing it was to shape Russian behavior and deprive Putin of the power to use misinformation, US officials said. Dado o ceticismo de alguns aliados em relação à inteligência, o efeito mais poderoso da divulgação foi mudar o comportamento russo e privar Putin do poder de usar a desinformação, disseram as autoridades dos Estados Unidos. So, warring with misinformation is really a thing that the Russians are good at, or basically invented.
Então, estar em guerra com a desinformação é algo que os russos, eles são bons com isso. Eles conseguem manejar isso. Foram eles que inventaram isso. and or warring with information, I should say. Uma guerra com a informação, eu diria. And we see that Biden is fighting with information to fighting back towards the king of the south, towards Putin. E vemos que Biden está tentando lutar contra Putin, esse rei do sul. They are sharing the intelligences Compartilhando as inteligências to change Russian behavior, para mudar o comportamento russo and as it says here, to deprive Putin of the power to use misinformation himself. e, como diz aqui, para mudar o comportamento russo e privar Putin do poder de usar essa Because in the desinformação. end, you need to have that those leaders share the information to convince the world. Porque no final, esses líderes, eles compartilham essas informações para convencer o mundo. Yeah, on the whiteboard, on this time period between 2001 and onwards, Aqui, nesse período de 2001 em diante, is Putin Putin has an agenda Putin tem uma to agenda to how do you say that? That he tries to convince the world that you can trust him. e ele tenta convencer o mundo que eles podem confiar nele, That you can talk with him, that he's reasonable. que dá para falar com ele porque ele é uma pessoa And up razoável. until this invasion, people thought that Putin, you could talk with Putin, and it was reasonable. E até essa invasão, as pessoas achavam que podiam falar com Putin porque ele era razoável. Macron from France, Macron, da França, and I think it was Schulz from Germany. e eu acho que o So Schultz, da Alemanha, they visited Moscow even a few days before the invasion, thinking that they could talk with Putin. eles visitaram a Rússia uns dias antes, achando que eles poderiam falar com Putin. But Biden, since October, Mas Biden, desde outubro, was telling the world, you cannot talk with this guy. He is not reasonable. He is going to invade. já estava dizendo ao mundo: vocês não vão conseguir falar com Putin porque ele não é But those leaders razoável, ele were está very pronto para doubtful. invadir. Mas esses líderes duvidaram. January 21st was the last time top national security officials of Russia had of Russia and the United States would meet in person. So January 21st was the last time they met in person. 21 de janeiro foi a última vez que as principais autoridades de segurança nacional da Rússia e dos Estados Unidos se reuniram pessoalmente antes da invasão. Então, 21 de janeiro foi a última vez que eles se reuniram. On February 18, so this is a week before the invasion, 18 de fevereiro, uma semana antes da invasão, Biden called the leaders of several NATO allies and told them the latest US analysis. Biden told reporters in the Roosevelt Room at the White House later that day, as of this moment, I'm convinced he has made the decision to invade. We have reason to believe that. em 18 de fevereiro, Biden telefonou para os líderes de vários aliados da OTAN e contou a eles as últimas análises dos Estados Unidos. Biden disse aos repórteres na sala Roosevelt, na Casa Branca, mais tarde naquele dia: a partir desse momento, estou convencido de que ele tomou a decisão de invadir. Temos motivos para acreditar nisso. I think it's a paragraph that I left out of this document.
Eu acho que foi em um dos parágrafos que eu não coloquei nesse documento, America was convinced that that Putin was going to invade mas a América estava convencida que Putin ia invadir. since October. Sorry. So since Desde October, outubro. America was convinced that Putin would invade, but they didn't um, share that so much as at the end. Então, em Sorry, outubro, os Estados Unidos já estavam convencidos que Putin ia invadir, mas eles não compartilhavam isso tanto como quando começou a chegar they didn't mais know the time, próximo of dessa course, and invasão. now here it says that Biden was convinced. He has made the decision to do it now. Então, eles não sabiam o tempo, mas aqui diz que Biden tomou a decisão de fazê-lo naquele momento. So we're talking about February 18. Então, estamos falando de 18 de It fevereiro, says the French, however, continued to seek a way out of the crisis. e segue dizendo: os franceses, no entanto, continuaram a buscar uma saída On para a February crise. 20, Macron called Putin and asked him to agree to a meeting in Geneva with Biden. The Em conversation 20, led the French president to believe that Putin was finally willing to seek a settlement. em 20 de fevereiro, Macron ligou para Putin e pediu que ele concordasse com uma reunião em Genebra com Biden. A conversa levou o presidente francês a acreditar que Putin estava finalmente disposto a buscar um acordo. So I'm going to stop here with reading the quotes because we're out of time and we'll continue this tomorrow. Então, eu vou parar aqui a leitura e vamos seguir amanhã. But the point that I have tried to make so far Mas o ponto que eu tentei fazer até aqui is that it's important to understand Panium é que é importante entender Panium, and that I think most of the information about Panium was already given to us. que eu acho que a maioria de informação em relação a Panium já nos And I foi don't think the dada. things that we read were changing anything, E eu não acho que as coisas que a gente leu fossem mudar alguma but I coisa, think they are an extra witness to Panium, mas eu acho que isso seria uma testemunha adicional and a that Panium. you could perhaps look to with a different angle or with different glasses to Panium. E eu acho que nós poderíamos olhar com óculos diferentes para Panium. In October, I'm suggesting Panium is this time period Eu estou sugerindo que Panium é esse período de tempo between February entre and fevereiro October, a where outubro, Biden instigated the war onde Biden ele começou essa guerra and where he attacks in e October. onde ele ataca em outubro. Biden. No, Biden. Mhm. It starts in February and in Então começa October em it's fevereiro at its high point, I would say. e depois eu diria que outubro é o ápice. In October is where the decision is made. In October is where the USA has all the information available. Em outubro é onde os Estados Unidos têm toda a informação And disponível. I'm saying October is the point where Biden is going to sit in the unipolar power throne, if you can say it that way. E é o ponto onde eu diria que é onde ele vai se sentar no Nobody believes him yet, trono unipolar. but I think Ninguém acreditava nele not yeah nesse not ponto, yet. But I think he is attempting to take that position by taking this decision. mas eu acho que ele tentava tomar essa posição ao tomar essa decisão, By defeating the king of the south
derrotando o Rei do Sul in this information war. com essa guerra de informação. We're going to continue this, and this is also already a build up to the next waymark, Concord. Nós depois vamos continuar isso, e isso também já é para começarmos a construir Because o próximo Concord marco is de Concord, this history where Egypt sends its ambassadors to Rome. que é essa história onde o Egito manda os embaixadores para Roma, Because of what they have seen in at Beneventum or Panium. por causa do que eles tinham visto em Beneventum ou Panium. We're going to talk about that tomorrow. Vamos falar disso Shall amanhã. we pray? Vamos orar? Dear God, Querido Deus, we thank you, Lord, for the time we're living in. nós te agradecemos pelos tempos em que When we look nós into the estamos world, vivendo. things are so messed up. Quando olhamos para o mundo, as coisas estão tão bagunçadas And also so confusing sometimes. e às vezes até confusas. And we're thankful, Lord, that the lines sometimes often give this structure Nós agradecemos porque as linhas nos dão to essa make estrutura the complicated things a little more simple. para fazer com que as coisas complexas se tornem um pouco mais I pray that simples. you help us to understand those lines Eu oro para que nos ajudes a entender essas linhas, for that we also can understand the time we're living in para que a gente também possa entender o tempo em que a gente and that está we understand the vivendo work that is expected from us. e a gente entenda o trabalho que é esperado de nós. We pray, Lord, for a continued blessing upon this camp meeting. Eu oro para uma bênção contínua nessa campal. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus eu Amém. oro. Amém.